Dr. Freud foi o primeiro a apontar essa fixação oral, a oralidade, que todos nós trazemos, nem que seja minimamente lá do nosso desenvolvimento emocional. Posteriormente, o Dr. Reich trabalha essa marca no paciente com o intuito de reintegração e amadurecimento emocional. Então, nós vamos falar aqui da oralidade segundo a psicologia corporal reichiana. Ao longo da vida, nós construímos defesa para evitar contato com determinadas emoções, como nós podemos ver nessa primeira imagem, dando esse exemplo. A esse conjunto de defesas relacionadas a nossos padrões afetivos e relacionais, a gente costuma denominar de caráter. O caráter que nos faz reagir a partir de ideias internalizadas do passado. Ou seja, aquela menininha assustada ali em cima, na imagem de cima, irá se refletir na menina que trabalha, na mulher de hoje que trabalha e tem uma série de medos internalizados do passado. Esses traços caracteriais revelam-se no corpo através das couraças, segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, pélvico, abdominal, que Reich chamou de couraça, que são as ancoragens emocionais energéticas que nós temos em nosso corpo. O caráter oral e sua formação e dinâmica emocional possui uma fome de contato humano. Esses traços de oralidade fortes, quando são fortes, manifestam muito a dependência do outro, sabe? A necessidade de obter simpatia, atenção, carinho, e sempre sofrendo muito, sempre muito, 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 muito triste, muito triste quando não sente o acolhimento do outro. Também, essa oralidade, é preciso lembrar que ela forma-se durante a amamentação, a partir das demandas afetivas insatisfeitas ao longo do desenvolvimento infantil. Ou seja, uma amamentação assim, não suficiente, não satisfeita, não bem feita, não querida. Não precisa nem ser só do seio materno, mesmo de uma mamadeira, mas aquela dedicação na hora da alimentação, que não é só uma alimentação orgânica, é um contato emocional. Essas são as primeiras sensações de emoção, de acolhimento, de afeto, que a criança começa a receber e a entender e a trocar com o ambiente. No caso aqui, com a mãe, com o cuidador, com quem cuida dela. E se desenvolve um caráter oral quando a necessidade de ter justamente essa mímica é reprimida antes que as necessidades orais sejam satisfeitas. Quer dizer, sempre uma amamentação, um desmame precoce, mal feito, às vezes forçado, e que causa realmente, pode causar até traumas muito sérios, e não são apagados dessa memória emocional que eu já falei aqui com vocês anteriormente. E também o oral, ele costuma apresentar um comportamento de timidez, de agressividade, de voracidade, sentimentos de justiça. Quer dizer, essas já são as couraças, que ficam como representantes dessa frustração emocional durante a amamentação. O oral também possui muita sensação de insegurança, de dependência e depressividade. Também os bloqueios no segmento oral referem-se à boca, à língua e aos maxilares. E a gente costuma reparar muito, Repara olho nu a pessoa que tem esse maxilar tenso, às vezes fala por entre os dentes, pouco movimentando os lábios, É muito interessante, as pessoas revelam muito a oralidade deles assim a olho nu, E não só pela boca, pelo olhar, pelas ações.
por esse passar de dependência, sabe, de ficar sempre triste a toda hora, essa depressividade, né? Alguns são traços, né? Alguns mais, outros menos, né? Alguns têm mais um tipo, o outro tem mais outro tipo, e por aí vai. Então, é bastante comum também ao oral os períodos de elação e depressão. Quando ele se sente nutrido afetivamente, ele demonstra sentimentos de plenitude, né? Nesses momentos ele chega até a aparentar uma autoconfiança, né? Mas depois, inevitavelmente, sempre surgirão sentimentos em que o afeto do outro é insuficiente. Daí se inicia aquela cadeia, né? Uma fase depressiva, até conseguir estabelecer um vínculo que lhe forneça a sensação de abastecimento emocional, né? Isso muito agravado, né? É o que a gente chama de transtorno bipolar, né? E as biopatias, em decorrência do bloqueio oral, também se transformam até em doença, né? Como bruxismo, bulimia, alcoolismo, depressão, obesidade. Bruxismo, muitas pessoas usam aquela plaquinha do bruxismo e não têm ideia, né, de que isso tem lá da fase oral e que pode ser trabalhado. E pode ser trabalhado através da psicologia corporal haitiana. Aqui temos os actions da vegetoterapia, são actions bem importantes, sabe? Como esse da convergência, boca de peixe, convergência dos olhos, né? E boca de peixe. Né? Então, conforme Navarro, essa primeira convergência, a boca de peixe, ele permite de que o paciente possa olhar sem ambiguidade, né? O ponto fora, o não eu, o infinito, o abstrato, o símbolo da mãe, será, na verdade, o outro, né? E a própria ponta do nariz, que é o eu, o finito, o si mesmo, o concreto. Né? Então, na verdade, nesse exercício se consubstancia novas sinapses, né, de identificação, né, do eu e do outro. Né? Uma boa acomodação e convergência permite saber identificar-se e desidentificar-se, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência de se misturar um pouco com o outro, né? Saber se relacionar conhecendo os seus limites e dando limite ao outro, é uma coisa, às vezes, uma prática um pouco difícil, até pelos nossos hábitos sociais, né? A nossa educação, a opressão que a gente vive, a gente se mistura muito, sem necessidade alguma. Né? A gente precisa do outro sim, tocar afeto, contato, né? Fazer contato, mas não se misturar. Né? E esse acting é fantástico, porque ele dá aquela noção primária, né, que todos nós deveríamos ter bem estabelecida justamente durante a nossa amamentação, né, durante a nossa nutrição, né, saber como nós fazemos essa troca, né, desse interesse nosso, dessa nossa necessidade de convivência, né, do eu e o outro. Isso é muito interessante. Esse exercício eu acho que todos nós deveríamos fazer pelo menos 3 vezes por semana. Criar novas sinapses, sabe? Tirar toda aquela questão que ficou, mesmo que sejam pequenos traços, mas sempre ficam aqueles resquícios primários, né? Dessa lembrança emocional, né? Essa memória emocional da amamentação. A lateralidade e morder toalha também é bem interessante, porque, conforme o próprio Navarro diz, né, o trabalho com o impulso de morder é de importância fundamental para a elaboração da relação de dependência de culpa inconsciente em relação à figura materna, né? Pré-condição indispensável para o desenvolvimento da autonomia. Por que da autonomia? Porque é a fase do desmame.
é a fase do desmame, exatamente quando a criança já vai ter um novo tipo, né, de incorporação da alimentação, que ele vai precisar mastigar, que ele vai precisar morder. Então, é um rompimento também da relação dele com a mãe. Então, ele fica nessa questão de dependência, né, que ele tinha antes, uma culpa inconsciente, porque ele já não tem mais o direito a essa dependência, o que ele fez de errado, né, para não ter mais esse peito, é a mesma coisa como se ele saísse assim, uma prisão, né, para um castigo, né. Então, tudo isso em relação à figura da mãe, né, que era quem alimentava antes, ou do cuidador, né, de quem dava uma mamadeira, de quem tratava da alimentação dele. Então, é a fase da autonomia, né, esse olho, essa lateralidade, né, do olho também vai trabalhar muito assim a desconfiança, o persecutório, né, e a morder, né, é a raiva, né. Vai trabalhar muito bem a raiva, vai tirar essa raiva, essa energia muito acumulada no maxilar. É bem bacana. Aliás, são 2 acts, assim, hiper necessários, né, fundamentais para o desenvolvimento de uma autonomia, né, de uma identificação, enfim, de um desenvolvimento emocional maduro, de um amadurecimento do ego do paciente. E também nós temos outra coisa aqui na bioenergética, né? Também falando dessa questão oralidade, né? Porque, do mesmo modo que a fruta verde não consegue enraizar-se satisfatoriamente, o organismo humano imaturo tem uma grande dificuldade em estabelecer suas raízes funcionais na realidade, né? Então, é aquilo que eu estava falando. A imaturidade, ela fica, essa imaturidade dessa criança que a gente traz, essa memória emocional, ela permanece, sabe, em cada um, né? Em quantidades diferentes, é lógico, né? Nós somos únicos, cada um é único. Mas essa maturidade, ela ela vai embora com essa funcionalidade de se enraizar, de enraizamento, né? E porque o Loives, que é a contrapartida física desse problema, é justamente a inadequação das pernas e pés. Então, que é importante a gente ter um enraizamento, né? Que a gente tenha base emocional para desenvolver essa independência, né? Estruturar um ego maduro, ou seja, a força de suporte e locomoção nas extremidades inferiores depende do contato com o chão. O caráter oral, ele tem a fraqueza nessas extremidades, ele tem muita fraqueza na perna e nos pés, que envolve, que impede, né, atrapalha muito esse desenvolvimento da independência tão necessária. Então é isso. E eu convido vocês a fazermos essa prática, né? Essa vivência sobre o que foi mostrado aqui para vocês.